Vamos ao nosso CSS aplicado a tabelas, tá? A gente tem alguns elementos específicos para formatação de tabela, mas que não são usados com frequência. As tabelas elas são melhores formatadas com elementos que já conhecemos, que a gente já viu em aula, e a gente vai ver exemplo prático de formatação bem bacana de tabela aqui. Mas antes a gente vai conhecer os elementos dessas funções, tá? Então o que a gente vai ter aqui, gente? A gente vai ter... Eu só vou mostrar mesmo os elementos para vocês. A gente não vai utilizar quase nada disso, tá? Então a gente tem até em formatação, vamos vir aqui, ó, dar mais um Enter, até vou deletar tudo aqui para a gente pegar melhor, né? Deixar um espaço melhor. Então os elementos são o seguinte: caption side. O que o caption side faz? É o posicionamento do título em relação a uma tabela. Pode ser top ou bottom, tá? Vou só mostrar os elementos, lembrando que a gente vai ver como formatar a tabela de uma forma mais correta e mais utilizada para desenvolvimento web, tá? Depois a gente vai ter o table layout. O table layout é o que? Ele define a renderização de uma tabela. Pode ser automático ou fixed, ok? Depois disso a gente vai ter o board collapse, tá? Ele vai definir o tipo de borda da tabela, sendo linha única ou linha dupla. Então, collapse vai ser igual a linha única e a gente vai ter o separate, tá? Que vai ser igual a linha dupla. Temos também o border spacing. Deixa eu achar ele aqui. Border spacing. O que o border spacing vai significar? Ele vai, quando a borda for dupla, tá? Que é definida ali pelo separate, ele vai definir a distância entre as duas linhas aí dessa borda, tá? Entre aquela linha dupla ali da borda. E ela é definida por tamanho, por exemplo, 15 pixels entre uma e outra, ok? Depois a gente vai ter aqui o empty cells. O empty cells também é um elemento não muito utilizado, porque a gente vai aprender a estilizar a tabela já de uma maneira que não tenha bordas e células sem conteúdo, mas ela serve para isso. Se uma borda não tiver conteúdo, você pode escolher se ela vai aparecer dando um show ou se ela não vai aparecer dando um hide, tá? Então são para bordas sem conteúdo, ok? Então a gente vai ao nosso exemplo de formatação de tabela agora. Vocês vão perceber que nenhum desses elementos citados serão utilizados. A gente tem hacks em CSS que nos permitem estilizar uma tabela utilizando apenas seletores. Vamos lá? Vou deletar tudo isso aqui. A gente vai ter aí a nossa caixa ainda para atacar essa tabela. Até não precisa nem caixa, gente. Vamos deixar aqui só o merging novamente, para a gente não confundir nada aqui. E aqui eu vou tirar essa box e a gente vai criar uma tabela direto aqui, tá? Então vamos lá, ó. Table, tá? Vai ter o widget de 500. Ele vai ter um border de 0. Ele vai ter um cell spacing, a gente já viu todos esses elementos, né? De 0 também. E ele vai ter um cell paging de 0 também. Ok? Fechei aqui, fecho minha tabela e vou descer aqui. Depois disso a gente vai ter o que? A gente vai ter tr, né? Então eu vou ter uma tr class título. Aqui entra o primeiro hack que a gente vai estar utilizando. Fechei essa tr, entrei mais aqui e vamos mais um tab. Vamos lá. td, fechou td, vou copiar isso aqui e vou ter mais dois aqui. A gente vai fazer um exemplo bem simples só para formatar, tá? Então nome, dois pontos, entramos aqui com e-mail, dois pontos, e vamos entrar aqui com ação, dois pontos. Ok. Abaixo da tr, a gente vai abrir então a nossa primeira tr de formatação de clientes. Então vou vir mais um aqui, tr, ok? Então a gente pode fazer assim, ó, copia tudo isso aqui, vem aqui, cola, passa o mouse em todos e dá um tab, tá? Aqui essa tr ela não vai ter o class título, então, porque a gente vai ter aí a listagem de itens aqui, ok? Nome então, vamos lá, vou pegar um nome aqui, Robson v.leite. E-mail vai ser o que? contato@upinside.com.br. Em ação, eu vou vir aqui, ó, align center, tá, da nossa tabela, e a gente vai ter um link aqui dentro, ó, ahref, link cego mesmo, vou botar um title, excluir cliente, tá? Fechei aqui o meu link,
Vou escrever aqui deletar apenas e vou fechar esse link. Então a gente tem aí como se fosse uma lista de clientes com a ação de deletar, tá? Vamos lá, ó. Segundo, terceiro, vamos ter 3 clientes aqui. Vamos botar aqui o fulano dos Santos e vai ser o fulano@pinside.com.br. Por terceiro a gente vai ter o Beltrano Franco, que vai ser aí o beltrano@upinside.com.br, tá? Fechou TR, fechou tabela. É isso aí que eu quero. Vamos ver a nossa estrutura como é que ficou. Tá aí a nossa tabelinha. E perceba que ela tem o que? Ela não tem borda, ela não tem espaço, ela não tem nada. Eu fiz um reset lá no início da tabela, aqui, dizendo que ela não tem esses elementos, para que a gente consiga formatar elemento por elemento aí. Vamos à formatação então. Nosso primeiro hack, a gente vai atacar direto aqui, tá? Se você tivesse dentro de uma div, por exemplo, div listagem, ok? E você fosse formatar, você ia botar a listagem table e ia formatar. Como a gente botou direto lá, a gente vai direto nos elementos, né? Direto nos seletores. Então vamos lá. Primeiro é o table. O que o table vai ter? Ele vai ter um border de 1 pixel solid e eu vou colocar uma cor aqui, pode ser um 333, tá? Vamos elemento por elemento para você ver como é que é. F5 para atualizar. Tá aí toda a nossa borda, tá? Vou aplicar aqui também um merging para a gente visualizar melhor as bordas. Merging de 10 pixels, né? F5 para atualizar. Então ele separou. A gente tem uma borda em toda ela. O que eu quero fazer? Eu quero ter todas as bordas da minha tabela, né? Então vamos fazer assim, ó. Table TD, que são aí as nossas colunas, tá? Também vai ter um border de 1 pixel solid 333. E fechamos aqui. Aqui que vai entrar o nosso primeiro hack, tá? F5 para atualizar. Perceba que ele criou todas as bordas, só que ele duplicou essas bordas, olha só. Ele está duplicando todas elas, né? O que a gente vai ter que fazer para que isso não aconteça, gente? Eu vou vir aqui, ó, e vou dizer que o border right é 0 e o border bottom é 0 na nossa tabela. O segundo hack vai ser o que? A gente vai inverter. Border left vai ser 0 e border top vai ser 0. Então eu estou fazendo uma inversão aqui e todos os nossos elementos vão ter apenas uma borda. Olha só. Então fica certinho, tá? A gente vai formatar direto aqui na nossa tabela. A gente vai ter uma fonte 14 pixels Arial, ok? E eu vou ter o color em 333 também. A gente vai formatando apenas com elementos comuns. Olha só. A gente já tem aí a fonte formatada também. O que eu vou fazer agora? Uma coisinha legal aqui, já que a gente tem aqui, ó, alinhado a centro o nosso link, eu vou alinhar aqui a ação a center também, ó. Align center também. Então já fica mais certinha ali o nosso alinhamento aí de ação, né? Ok, voltando ao nosso estilo, a nossa tabela está formatada, eu quero dar um espaço entre o nosso texto aqui e os elementos aí de linha. O que eu vou fazer? Na TD, que é a nossa coluna, eu vou dar um padding de 5 pixels. E a gente vai ter um espaço interno aí separando as nossas colunas. Já está tomando jeito, né, gente? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero formatar apenas o estilo, correspondente aqui ao estilo. O que eu vou fazer? A gente tem aqui um TR class título, tá? O que a gente viu? Quando a gente tem um class, a gente substitui a TR pelo próprio elemento de classe, tá? Então, logo abaixo aqui, a gente vai ter um table.título, só que eu não posso atacar a TR. Eu tenho que atacar as colunas e não a linha. Então, eu vou na TD. Então, eu estou atacando as colunas filhas da classe título, que será apenas essa nossa primeira linha aqui, tá? E aí que a gente vai formatar o nosso título. Vamos lá então, ó. Background, vou colorir aqui, podemos pegar aqui um cinza, só para dar uma destacada. Fonte, bold, então vamos alterar aqui, ó, 16 pixels bold e vamos pegar um Georgia, ok? E a gente tem um color, pode ser um, até vamos fazer assim, ó, FF aqui,
005789 aqui atrás, aqui em cima na background da nossa tabela, tá? Depois o color a gente ainda pode botar um padding de 8 pixels para dar uma separada a mais, ok? Aqui eu fiz um enter que não precisava, né? Beleza. Tá então formatado o nosso título da tabela, olha só. Só a primeira lá fica formatada. Depois a gente pode fazer mais um hack aqui. Perceba que a gente atacou o título TD com um background, ok? Vou fazer acima aqui para não precisar estar dando muito zoom. Vamos lá, ó. Vamos botar o table tr hover. O que eu disse aqui? Quando eu passar o mouse em cima da linha, tá? O que vai acontecer? Background F5, F5, F5 e fechei aqui. Depois eu vou corrigir aqui a ordem, tá, gente? Vou formatar aqui só para a gente manter aí o zoom melhor localizado. Ok, ó, passei o mouse, não deu para perceber, né? Vamos trocar aqui então, pegar aqui um azulzinho para a gente perceber bem a alteração. F5 para atualizar, ó, tá aí, ó, passei o mouse, ele colore a nossa coluna, a nossa linha, né? E a lá de cima não é alterada, tá? Porque a gente está falando aqui que dentro da título o background é esse e pronto. Então ele tem um hack aí bem bacana e funciona corretamente. Para finalizar então, a gente só tem que formatar o nosso link, tá? Então eu vou vir aqui, a gente tem o tr hover, vou vir aqui, table, pode ser direto no link, ok? Direto no A aqui. Vamos lá então, ó. Text decoration none. Vamos botar um color de FFF. Vamos aplicar um padding de 2 pixels cima a baixo, 6 pixels direita e esquerda. Podemos aplicar um border de 1 pixel em 7 e vou botar aqui, pode ser um F60, tá? Ponto e vírgula. Opa, 60. E aí a gente pega uma fonte bold small caps para fazer o efeitinho ali das letras, pode ser um 12 pixels Arial. E fechei. Esse é o nosso link, tá? F5 para atualizar. Vai ficar como se fossem botãozinhos, olha só. Só o background não pegou certo, né? Deixa eu ver o que eu fiz. Padding, border. Eu não botei background na verdade, tá? A gente tem que botar um background aqui também. Deixa eu trocar essa linha. Vamos botar aqui um F30. E agora o background sim de F60. Ok. F5 para atualizar. Tá aí, ó. Fica como se fossem botãozinhos para a gente deletar os nossos clientes. Então é muito simples a gente formatar a tabela utilizando só hacks. E a gente não precisa se preocupar com elementos, decorar elementos a mais, né, que a gente não vai estar utilizando em desenvolvimento. Já que tabela a gente vai utilizar só para listagem de clientes, vai ser mais utilizada em painéis. A gente consegue fazer botões só com CSS, como ficou aqui, ó. Fica um botão bem bacana, né? Você pode até fazer assim, ó, table a hover, bota lá o border de 1 pixel offset com uma cor um pouco mais escura ainda, tá? Opa, errei a cor aqui. Vamos pegar aqui no mesmo segmento de cores, mas mais escura, e um background também no mesmo segmento de cores, só que mais escura aí. Aí vai ficar bem bacana o efeito. Ó, F5 para atualizar. Você passou o mouse aqui, não acontece nada, mas você passa no botão, ó, ele destaca lá. Então você fez esse efeito de botão apenas com CSS, né, gente? Normalmente a gente usa imagem para fazer esse tipo de botão, tá? Então apenas com CSS. E também fica legal você fazer o seguinte, você pegar o Alt 7, botar aqui, ó, e o Inset botar aqui, que vai ficar mais parecido aí com botões do Windows, tá? Eu gosto de fazer tudo meio ao contrário, para ficar meio uma coisa diferente, mas o padrão seria isso, né? Botão destacado, você passa, ele afunda, olha só, tá? Então ele afunda quando você passa aí e fica bem bacana o estilo da sua tabela.